Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 21 de outubro, nós vamos meditar de Mateus, do capítulo 16 ao capítulo 19, que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Os fariseus e os saduceus pedem um sinal do céu, né? Nós vimos nesses dias que os fariseus, os saduceus, os religiosos da época, né? Eles tinham orgulho das suas tradições e eles queriam sempre pegar Jesus no pulo, ou seja, sempre estavam nos ambientes por onde Jesus passava e sempre buscavam algo para colocar Jesus, vamos assim dizer, numa saia justa, né? E nós vamos ver quanto Jesus nos ensina quando ele trata com esse público, né? Aproximando os fariseus, saduceus, tentando-o, pediram-lhe que lhe mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhe respondeu: chegada a tarde, direis: haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã haverá uma tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis a verdade, discernis os aspectos dos céus e não podeis discernir os sinais do tempo? Uma geração má e adúltera pede um sinal. Nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas, deixando-os retirou, né? Então a história de Jonas você já conhece, né? E aí ele vai falar sobre o fermento. Fermento de quem? Dos fariseus e dos saduceus, que contaminavam a outros. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar o pão. E Jesus lhe disse: vede, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: será que ele está falando isso porque não trouxemos pão? E percebendo, Jesus disse: por que discorrei entre vós, homens de pequena fé, sobre o pão que não terdes? Não compreendeis ainda, nem lembrais dos 5 pães e dos 5.000 homens, e de quantos cestos tomastes, né? Então nós acabamos de passar por isso, que foi a primeira multiplicação dos pães de Mateus capítulo 14, 17 a 21. Nem de 7 pães para 4.000, de quantos cestos tomastes, né? Outra multiplicação que Deus vai fazer no capítulo 15. Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães, e sim do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então entenderam que não lhes dissera que se acautelasse do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. E aí Pedro vai confessar algo ao Senhor, indo Jesus para o lado de Cesareia, né, de Filipe. Perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? E ele lhe respondeu: uns dizem, né, que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros falam que é Jeremias, ou até um dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Então Jesus estava falando: e na opinião de vocês, quem vocês acham que eu sou? E aí respondeu Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Também eu te digo que és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado no céu. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissesse que ser ele o Cristo. E aí Jesus vai falar pela primeira vez aqui com os discípulos sobre a sua morte e a sua ressurreição.
Desse tempo, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciões, dos príncipes, dos sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda-te, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitais das coisas de Deus, e sim das coisas do homem. Olha que interessante, agora há pouco, Jesus estava olhando para Pedro e disse: Pedro, não foi ninguém que te revelou, senão o meu próprio Pai. Pedro, tu és pedra. E ele fala no versículo, então Jesus afirmou, né? Bem-aventurado és tu, Pedro, porque não foi carne nem sangue que te revelou. Então aqui, Pedro é exaltado pelo mestre por uma revelação tão extraordinária que teve. Poucos versículos depois, no 23, ele é repreendido. Isso nos ensina que devemos tomar cuidado a todo tempo. Imagina Simão andando com Jesus, teve uma revelação divina, mas ao mesmo tempo, logo em seguida, né, deu vazão aos seus sentimentos e foi instrumento do diabo. Jesus repreendeu aqui, né? Então, imagine nós. Precisamos constantemente estarmos atentos às nossas atitudes. Depois, os discípulos de Cristo devem levar a cruz, né? Então, o próprio o evangelho de Jesus é cruz, é a renúncia. E Jesus vai deixar isto muito claro, porque no 17, nós vamos ver já o momento da transfiguração. 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João, e o levou em particular a um alto do monte, e foi transfigurado diante dele. Seu rosto resplandecia como o sol, as suas vestes tornaram-se brancas. Eis que lhe apareceu Moisés, Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra de Moisés e a outra de Elias. Olha como ele ficou tão admirado que ele se esqueceu dele e de João. Quando nós estamos perto de Deus, nós esquecemos até mesmo das nossas necessidades particulares. E aí nós podemos ver que, adorando, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande adoração, de grande temor diante, né, de tudo aquilo que eles estavam vivenciando, né? E aí nós vamos ver que tocou-lhe Jesus dizendo: erguei-vos e não temais. Então eles se levantaram os olhos e não viram mais, né, toda aquela glória que estava ali, né, onde eles puderam, né, ver Moisés, Elias ali junto com Jesus transfigurado. Então foi uma visão extraordinária, onde eles não tiveram nem forças, né? Caíram com o rosto em terra, né? Então foi um momento muito particular do mestre compartilhado com esses 2 discípulos, Pedro, né, e João. E aí nós vamos ver a cura do jovem possesso, ainda no versículo 17, que quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que de joelhos disse: Senhor, compadece do meu filho, que ele é lunático e sofre muito, por muitas vezes cai no chão, por muitas vezes na água. Apresentei ele aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. E Jesus disse: ô geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis? Trazei-me aqui o menino. E disse Jesus, repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora o menino ficou curado, né? Então os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram em particular: por que motivo nós não podemos expulsar? E ele lhes disse: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte: para passares acolá, e ele passará. Nada vos será impossível.
Mas esta casta de demônio não se expele senão por meio de oração e jejum. E aí, novamente, Jesus vai predizer a sua morte. Quando? Quando eles estavam reunidos já na Galileia, né? Jesus vai dizer, o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Esse o matarão, mas no terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente, porque já era a segunda vez que Jesus falava sobre isso. E aí no 18 ele vai falar quem é o maior no reino dos céus. E ele fala, e ele toma, por exemplo, uma criança, que ele traz e coloca essa criança no meio deles e diz, em verdade vos digo, que se não vos converteis e se tornar como uma criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança é o maior no reino dos céus. E quem recebe uma criança, tal como esta, em meu nome, recebe a mim. E aí ele fala, cuidado, qualquer porém que fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim, melhor fora que se lhe pendurasse no pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado nas profundezas do mar. Né? E aí Jesus fala, ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham os escândalos, mas ai do homem pela qual se vem o escândalo. Que advertência forte essa, né? Depois ele vai falar da parábola da ovelha perdida, no versículo 10 do capítulo 18. Ele também... nessa parábola, né? Ele fala que o Filho do Homem veio salvar o que se havia perdido, né? Ele vai relatar isso também em Lucas 19, 10. E aí nós vamos ver que no 19 Jesus atravessa o Jordão e aí ele vai, né? Seguiram ele muita multidão, muitas pessoas, ele vai curar novamente muitos deles e novamente vem ter com ele alguns fariseus que o experimentavam perguntando, é lícito o marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele, não tendes lido que o Criador desde o princípio fez homem e mulher? E o que disse, por esta causa deixará o homem o pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando os dois uma só carne. É o texto de Gênesis 2:24. Deste modo já não são mais dois, porém um. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Replicando-lhe, por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu Jesus, por causa da dureza do vosso coração é que Moisés permitiu repudiar vossa mulher, entretanto não foi assim desde o princípio, né? Que lição Jesus nos dá aqui, né? Jesus vai abençoar as crianças, traz até ele algumas crianças e aí Jesus olha para ela e diz, deixar a vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. E Jesus tem um encontro com um jovem rico, um jovem rico que se orgulhava da sua conduta. E aí Jesus olhando para o coração dele, né, diz assim para ele, para que ele guardasse os mandamentos, né? Porque ele, que na verdade ele pergunta como que ele faz para alcançar a vida eterna. E aí Jesus fala, né? Guarda os mandamentos. E aí orgulhosamente ele respondeu, sim, eu guardo. Não mato, não adultero, não furto, eu honro meu pai e a minha mãe. Tudo isso eu tenho observado. O que falta ainda, Jesus, para mim? E aí Jesus para ele, se queres ser perfeito, vai e vende os teus bens, dá aos pobres e terás tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Sabe por que Jesus disse isso? Porque Jesus sabia que o coração daquele jovem estava nas riquezas, né? E a riqueza, ela pode se tornar um Deus concorrente. E aí, com isso, Deus não aceita. Ele fala, né, que nós temos que fazer escolhas aqui nessa terra. Ou servimos a Deus ou servirmos a Mamon, as riquezas. Porque Mamon, riqueza, escraviza o homem. Quanto mais ele tem,
mas ele quer ter. E Jesus, ele alerta quanto a isso. E quando ele olha para o coração do jovem rico, ele percebe que ele poderia sim cumprir todos os mandamentos, mas era incapaz de abrir mão das suas riquezas, né? E aí ele vai falar sobre este perigo, o perigo das riquezas, né? Ele ainda vai falar que isto é impossível aos homens, mas a Deus tudo é possível. Por que ele vai falar isso? Porque não era mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus, né? Em verdade vos digo que se me seguistes, quanto na regeneração do Filho do Homem se assentar no trono de glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel, né? Então, porém, muitos primeiros serão últimos e últimos serão primeiros. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.